vamos estar fazendo a leitura do texto, do versículo apenas. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, irmãos? Glorifica a Deus, porque a sua imperfeição te faz perfeito diante do Senhor Deus. Se a tua perfeição, se a tua imperfeição te faz se sentir fraco, ei, é na sua fraqueza que habita o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu lhe digo que a sua imperfeição te torna um homem perfeito para o Senhor. Porque é nesse, ei, que Ele quer habitar. Paulo, um homem que podemos dizer que durante um tempo, um trajetório da sua vida, a qual era considerado, chamado por Saulo, um homem duro, um homem ali, a qual mostrava a força de seus braços. A palavra vem dizer que era um homem a qual tinha estudado ali aos pés de Gamaliel. Vamos dizer, um homem inteligente naqueles tempos, a qual mostrava muita força, só que ele usava a sua força para aprisionar, para prender homens, mulheres, crianças. A palavra vem dizer que uma certa vez ele estava indo para Damasco para poder aprender, para poder escravizar, judiar daquele povo que mencionava o nome do Senhor, que buscava o Senhor. Se fosse na época ali de Saulo, eu creio que nós estaríamos cultuando, mas meio que apreensivo, porque ele poderia chegar para poder acabar com o culto, prender. A palavra vem dizer, a palavra dos historiadores vem dizer que Saulo naquela época, era um homem que já tinha tanta credibilidade que ele não precisava mais recorrer ao Chalier para poder prender as pessoas. O Chalier era aquele que assinava as cartas naquela época para poder entregar para que Paulo pudesse, mas ele já tinha um conceito tão grande ali na área que ele se movia, que ele não pedia mais cartas, ele mesmo já tinha uma autorização para poder assinar e ele mesmo fazer os feitos que ele fazia. Um homem a qual durante muito tempo recorreu à força do seu braço, recorreu ao seu pensamento enganoso, porque ele pensava que ele estava certo naquilo que ele fazia. Mas, irmãos, ei, não há homem que diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que não declare a sua fragilidade diante dos reis. A palavra vem dizer que Paulo indo ali para o caminho de Damasco, um resplandor de luz ali apareceu, ali ele ficou por 3 dias ali cego, não comia nem bebia, e ali o Senhor teve um encontro com ele e o curou. E ali aquele homem, após isso, saiu pregoando, saiu fazendo suas viagens e levando a palavra.
E ali foi indo, foi passando o tempo. Até que uma certa vez, ele chegou pela primeira vez em Coríntios. Foi muito bem recebido. Ali então, da segunda vez, a qual ele voltou em Coríntios, ele teve que ser um pouco mais duro, ele teve que mostrar ali a verdade, porque ali havia já um início de facções, porque as pessoas, alguns não credibilizavam o apostolado dele, e ali foi indo, e ele estando em Filipos, depois de ele estar em Filipos, que ele escreveu uma das cartas, ele passou um tempo viajando, então depois ele retornou para Coríntios, a qual essa carta, a qual nós acabamos de ler, ela foi escrita também, porque ele veio para contar um pouco das suas experiências com Deus. Ele chegou em Coríntios ali para falar um pouco das suas experiências com Deus. Então mandou essas cartas. Ele ficou um tempo ali em Coríntios e depois mandou essa carta. E aí ele vem falar que ele, Paulo, reconheceu que o poder de Deus opera em sua fraqueza. Ali, se nós lemos o texto, vai falar que ele ali, ele diz que no corpo não sei, ou fora do corpo, mas que subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas a qual não tem nem como a gente explicar, coisas extraordinárias. Não tem palavras para poder explicar o que ele viu. Mas ele vem falando que aquilo ali ele não se gloriava sobre aquilo. Por quê? Porque Paulo, ele não poderia se gloriar, porque toda a honra e toda a glória era do Senhor. Toda a honra e toda a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, se nós estamos no caminho de adoração a Deus, a adoração ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos no caminho certo. Ei, a palavra vem nos falar que Paulo, ele falava que não se gloriava, a não ser na sua fraqueza. Se teria alguma coisa que ele poderia se gloriar, era na sua fraqueza. Porque na sua fraqueza, ei, se operava a glória do Senhor. Muitas vezes nós vemos que quando a gente chega ali, vamos dizer, como o lado mais fraco, quando está duas pessoas numa discussão, ei, quando uma pessoa se mostra ser mais fraca, se a outra tiver uma boa consciência, ela vai continuar aquela contenda. Ela vai procurar evitar. Ali, eu pensando nisso, e aí comecei a pensar ali, e ali eu fui numa, vamos dizer assim, uma situação sobre um casal. Quando o casal ali acontece algo, e ali quando a mulher, ela quer se mostrar forte, e ali o marido sabendo que está errado, que ela está errada, e ela quer se mostrar forte, e ali vai ficar aquela confusão, até o que acontece, um dos dois ceder.
Porque é onde, quando um dos dois se cede e mostra ser o mais fraco, ali então cessa aquela situação. E o que eu comecei a pensar em minha mente ali, pensando com Deus, E muitas vezes, irmãos, o que precisamos é se declarar ao Senhor, apresentar diante do Senhor nosso Deus as nossas fraquezas, as nossas imperfeições, porque Ele opera na fraqueza do homem. Eu toda vez a qual venho subir nesse púlpito para ministrar uma palavra, toda vez pela manhã, quando eu venho e tenho um compromisso de trazer algo da presença de Deus para os irmãos, confesso aos irmãos que eu tremo na base, todas as vezes. Aí muitas vezes a gente pensamos, mas por quê? Porque eu sei o que é ser temente ao Senhor. Eu sei o quanto Ele ama a cada pessoa, a cada um. Eu sei o compromisso que Ele tem com a sua palavra.